Poder estar compartilhando a palavra do Senhor. Ultimamente, Deus tem falado muito ao meu coração numa exposição que está em Mateus, no capítulo 15. Interessante que à medida que a gente vai examinando esse texto, vão surgindo novas impressões. Mateus 15, 21 a 31. Podemos usar esse título, é uma proposta, o tema, o valor da fé provada. Ok? Vamos à leitura? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: expede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, suplicando por Tua graça. Suplicando pela iluminação do Teu Espírito na palavra e a dependência de todos nós aqui, para que o Senhor ministre aos nossos corações e o Senhor seja glorificado e a nossa fé ainda mais fortalecida no Senhor. Assim oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Interessante que esse texto já começa dizendo que Jesus parte dali e se retira para os lados de Tiro e Sidom. Se vocês olharem a passagem sinótica, ou a passagem paralela, que está em Marcos, no capítulo 7 de Marcos, vocês têm aí o texto já, ok? A palavra de Deus diz: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro. Vai lá, melhorou? O texto de Marcos diz: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo, ao detalhe diferente aqui, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Ainda que o Senhor Jesus queria a discrição e não queria chamar a atenção para si, do seu ministério, era impossível ele se esconder, porque já havia se espalhado para além das fronteiras de Israel a sua fama. O seu jeito de ser, tão ímpar, tão diferente de tudo que até então se conhecia a respeito de homens, mestres, que traziam o ensino a respeito de Deus e da lei de Deus. Porque ele ensinava como que quem tinha autoridade, é o que diz lá em Mateus capítulo 7, o último versículo. E as pessoas se maravilhavam do seu ensino. Mas ele não somente ensinava,
como também realizava, operava sinais, prodígios que até então não se viam. Os demônios se submetiam à sua autoridade. Os enfermos de toda a ordem eram curados. E os desalentados, os desesperançosos eram consolados, eram estimulados. E a mensagem do Senhor era uma mensagem que chegava até o coração dos homens. Não apenas atingiu as suas mentes, era uma mensagem transformadora. E por isso a sua fama se espalhou. Ele não pôde se ocultar, queridos. É interessante vocês verem o seguinte, que esse mapa dá uma ideia para nós. Veja bem, aqui nós temos a Galileia, ok? Cafarnaum era a cidade onde Jesus fez residência. Ele sai de Nazaré, onde ele ficou até um pouco antes de iniciar o seu ministério, como carpinteiro, ajudando o pai. Quando ele vai iniciar o seu ministério, ele não é reconhecido em Nazaré. Quando ele diz, profeta em sua casa não tem honra, não é? E ele vai então para Cafarnaum, e ali ele começa a realizar o seu ministério. Nesta passagem, então, Jesus vai além da Galileia e vai para a região sírio-fenícia. Aqui nessa região onde tem Tiro, Sidom, como o texto referiu. E por que Jesus vai para além das fronteiras de Israel? Qual é a sua intenção? Na verdade, é ele indo em direção a. É ele que vai à procura de. Nós temos aqui uma figura do nosso Senhor como aquele que é o bom pastor. Não é a ovelha que procura o pastor. É o pastor que vai em busca da sua ovelha. É ele que vai em busca até mesmo das ovelhas mais distantes, mais desgarradas, talvez aquelas já esquecidas. Mas ele vai lá. Eu não tenho dúvida alguma, irmãos, que quando Jesus vai para essa região mais distante, ele vai com o objetivo de encontrar uma pessoa necessitada lá. Ele vai ao encontro de uma mulher que está muito aflita. E uma mulher que não tem a consanguinidade de Israel. Ela é uma gentia, ela é uma estranha ao povo de Israel. E Jesus vai além da fronteira para ir em direção a essa mulher. Isso me impressiona. Porque isso mostra que a relação do Senhor com cada um daqueles que Ele quer alcançar é uma relação pessoal. Muito pessoal. E que Ele conhece a realidade de cada um daqueles que são seus. Isso me impressiona. Jesus, então, vai em direção aos gentios. Se vocês observarem o texto de Marcos, eu vou projetar para vocês, o texto difere um pouco do que nós vimos em Mateus 15. Vamos ler juntos? Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Preste atenção que ela vai usar nessa passagem duas expressões que ela usou. Lá em Mateus, o versículo 22, essa mulher, irmãos, ela vai chamar Jesus de
Senhor. Ela diz Senhor para ele. Ela o reconhece como Senhor. E segundo, como filho de Davi. Essa é uma expressão que a gente já conhece, já ouviu em algumas passagens do Evangelho. Por exemplo, lá em Mateus 9, se você voltar para lá, dá uma olhadinha em Mateus 9, o versículo 27, quando dá cura de 2 cegos. Nós vamos ver ali, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós. O que ele falou ali? Filho de Davi. Avança um pouquinho mais em Mateus, no capítulo 20. No versículo 30, mais 2 cegos vão ser curados. 2 cegos e agora mais 2 cegos. E a palavra de Deus diz que esses 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Irmãos, filho de Davi, que expressão é essa? É o reconhecimento de que ele é o Messias. Aquela mulher já estava reconhecendo que ali estava, não era um homem comum, era o Messias prometido. Vimos lá em Marcos que ela, tendo ouvido falar a respeito dele, quando ela ouviu falar, algo aconteceu dentro dessa mulher. Ela recebeu algo. Qual é o nome que nós damos para isso, irmão, que essa mulher recebeu? Se você prestar atenção nesse texto, o centro desse texto é o que Jesus falou para ela no final. Ó mulher, grande é a tua fé. Aquela mulher, tendo ouvido falar do Senhor Jesus, o milagre de ela crer que ele era o Messias prometido, apesar de ser uma mulher estranha aos costumes judaicos, um milagre. A fé foi implantada no coração daquela mulher, porque a própria palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir. Marcos diz, tendo ela ouvido a respeito dele, a fé foi implantada no seu coração. E Jesus foi em direção a ela. Aquela mulher que graciosamente havia recebido a fé para crer no Senhor. Agora, vejam vocês a sequência do texto. Lá em Mateus 15, irmãos. O que fala dos versículos 23 até o 28? Mas Jesus, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ela suplica, Senhor, filho de Davi, me socorre. Acode a minha filha, que está horrivelmente endemoniada. E o que o Senhor faz, irmãos? O que diz o texto? Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Não é estranho isso? Por que Jesus ficou calado ali diante daquela mulher, que justamente ele foi por causa dela? Jesus foi por causa dessa mulher, e agora quando ela se dirige a ele, reconhecendo que ele é o Senhor, que ele é o Messias prometido, e ele simplesmente parece ignorá-la. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E como se não bastasse, né, irmãos? Jesus parece ignorar a súplica dessa mulher, como se não bastasse, os discípulos ainda, Senhor, despede essa mulher que está incomodando a gente. E aí Jesus acrescenta algo, e ele fala de um jeito que é para ela escutar. Senhor, despede essa mulher. Aí Jesus diz assim, não fui enviado
senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher ouviu, olha, eu não sou das ovelhas perdidas de Israel, porque eu não tenho nada a ver com Israel. Eu sou grega. Então ele está dizendo que comigo nada feito, que eu não estou incluída. O sentimento daquela mulher é um sentimento de dizer assim, sem chance, eu não tenho oportunidade, porque eu não sou das ovelhas perdidas de Israel. Irmãos, é muito interessante isso. Parece que o Senhor não está se importando com aquela mulher. Parece que o Senhor está rejeitando aquela mulher. Por que que Jesus falou assim com essa mulher? Ora, será que Jesus não sabia que também ele viria para os gentios? Por que que ele então afirma que ele só veio para as ovelhas de Israel? Irmãos, primeiramente, prestem atenção. Primeiramente, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: ainda não é chegada a hora dos gentios plenamente. Ele teria que passar pela morte e ressurreição. Era preciso que o Espírito Santo fosse derramado no dia de Pentecostes. E a partir do derramar do Espírito Santo, então, o Evangelho se expandiria desde Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, onde então os gentios, que são todos aqueles que não são judeus, espalhados na face da terra, seriam alcançados também pelo Evangelho do Senhor. O Senhor sabia. Então, por um lado, ele estava dizendo, a hora plena dos gentios não chegou. Mas por outro lado, irmãos, o que Jesus estava fazendo com aquela mulher naquela hora? Você pode me dizer? Ela já tinha uma fé. A sua fé estava sendo provada. A sua fé estava sendo provada. Não se iluda. A fé que o Senhor Jesus deu para mim e deu para você, gratuitamente, é uma fé que precisa ser provada. Perde-se o significado da fé implantada em nossos corações se ela não for uma fé testada e diariamente, praticamente, irmãos. Esse texto que está em João 10, os versículos 15 e 6, mostra claramente que Jesus não tinha tido um lapso de memória. João 10 diz muito claramente lá que o Senhor Jesus, como o bom pastor, irmãos, aquele que dá a vida pelas ovelhas, ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Preste atenção agora. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. O que ele está querendo dizer? Eu tenho ovelhas que não são deste aprisco de Israel. Ele está dizendo justamente isso. Elas, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, justamente, o Senhor estava indo além das fronteiras de Israel, atrás de ovelhas. Essa era uma ovelhinha, essa mulher já era uma ovelha, já tinha fé no coração, mas era fora daquele aprisco, era de outro aprisco. Então, na verdade, o que Jesus estava fazendo aqui? Não era simplesmente ignorá-la, rejeitá-la, ainda que muitas vezes nós nos sintamos assim, rejeitados, esquecidos por Deus. Eu não sei se você tem essa experiência. Há pouco tempo eu passei por esse tipo de experiência, de sequidão, de que parece que Deus não tem agenda para a minha vida.
Parece que ele não se importa muito com a minha condição. Quando, irmãos, a gente vê, por exemplo, os salmos, nós vemos a experiência, por exemplo, do salmista, em muitas situações, com esse sentimento, queridos, de que Deus está rejeitando. Quer ver um exemplo? Vou dar alguns exemplos, vocês não precisam abrir. O Salmo 10, o versículo 1 diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe? E te escondes na hora da tribulação, ou seja, na hora da prova? Parece que o Senhor me abandonou. Vejam vocês aqui o Salmo 10, esse sentimento do salmista. Por exemplo, outro Salmo 13, versículo 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? A sensação é que ele tinha que Deus para sempre esqueceu dele. Para sempre. Não quero mais saber de você, Davi. O seu sentimento era esse. Até quando ocultarás de mim o rosto? Senhor, onde estás que não respondes? Aqui eu estou parafraseando agora o poeta Castro Alves, né? Vozes da África, um famoso poema onde ele diz isso: Senhor, onde estás que não responde? Em que estrela, em que canto desse universo tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito que embalde percorre o infinito. Onde estás, Senhor? Ó Deus, onde estás? É a angústia da alma. E há muitos textos nos Salmos, irmãos, onde o ser humano que pertence ao Senhor, o Filho de Deus, passa por esse momento. E esse momento tem um nome: prova. É a prova da fé. Percebe, irmãos? Eu vou ilustrar mais 2 exemplos. O Salmo 77. Esqueceu-se Deus de ser benigno? O que está acontecendo? Esqueceu-se Deus de ser benigno? E há tantos outros, irmãos. Por exemplo, aqui o Salmo 88, o último. O versículo 14 do Salmo 88. Veja você o sentimento de rejeição que nós colocamos aqui, da mulher, a aparente rejeição de Jesus. Aí, Jesus ignorar essa mulher. O Salmo diz: Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto? Irmãos, vou fazer uma pergunta aqui para você. Qual é normalmente a nossa reação quando a gente acha que Deus está simplesmente rejeitando a gente e não quer mais saber da gente? Qual é a sua atitude em relação a isso? Quando a coisa está ruim, você está passando por dificuldade, o cinto está apertado, aqui o colarinho está apertado, está difícil de respirar, a situação está muito difícil, eu preciso muito do Senhor, e você não tem resposta. Você não tem alento, você sente-se esquecido. Qual é a tendência? Como é que Jó se portou diante da situação de prova durante um bom tempo? O que ele fazia? Reclamava, murmurava, achava injusto. E assim, etc, etc. É uma reação normal nossa, irmãos, diante do silêncio de Deus. Irmãos, vamos ganhar isso nessa manhã? Nunca mais nos esqueçamos de uma coisa. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando parece que Deus não se importa, tenhamos a certeza de que Ele está trabalhando nos nossos corações. Ele está muito presente. Ele está oportunizando a prova para que nós cresçamos ainda mais, irmãos.
Tenhamos essa certeza no nosso coração. Agora a pergunta é a seguinte, no texto de Mateus 15. Qual foi a reação da mulher diante do silêncio do Senhor primeiro e depois quando Jesus fala e diz, você está fora? Qual foi a reação da mulher, irmãos? Volta para o texto. A fé sendo provada. Qual foi a reação, irmãos? Pode falar. Ah, irmãos, que reação dessa mulher. Que ministração, que ensino para as nossas vidas. Ela, porém, veio e o adorou. Ela o adorou. Ela não murmurou. Ela não reclamou. Ela simplesmente se prostra e o adora. Irmãos, que o Senhor nos dê esse coração de estar nos adorando ao nosso Senhor, amém, independentemente da circunstância. Compreendendo que aquela hora difícil, Ele está me amando e Ele está fazendo algo intencional para o meu bem, para o meu crescimento. Não tenha dúvida a respeito desses momentos. Essa mulher o adorou, apesar da aparente rejeição do Senhor por ela. Não é magnífico? E aí então ela suplica, Senhor, socorre a minha filhinha. Aí ela pede, ela roga ao Senhor. Ela continua firmada na sua convicção de que é Ele, somente Ele, que pode atender tudo o que ela necessita para a sua vida. É por isso que Jesus, quando fala, não, e ele insiste, Jesus fala, eu não posso dar o pão, né, para os cachorrinhos. Olha só que coisa ofensiva. Né? Falou assim, os cachorrinhos, não, eu tenho que dar para os filhos. E ela, que poderia reclamar e argumentar e tal, fala, não, mas eu me contento com as migalhinhas, os cachorrinhos que caem na mesa dos seus donos, eu me contento com essas migalhas. Oh, Jesus, diz, oh, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Quando ele diz grande, o que ele está dizendo com respeito à fé, meus irmãos? Que a fé, ainda que seja dada a nós como um grão de mostarda, eu acho que é o tamanho de uma pulga, ela pode crescer. E como é que a fé cresce? Quando? Leia o texto que vem a seguir. Vamos ler juntos? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse texto ele se aplica à vida daquela mulher, porque o valor da fé, uma vez provado, porque o fogo fala de prova, né? O fogo é que purifica o ouro, né? Debaixo de alta temperatura, pressão. Ou seja, naquele momento a fé, ela está sendo provada. E é uma fé então que, aprovada, após ser provada, ela redunda em louvor. É o que aquela mulher fez. Aquela mulher adorou. Louvou. Ela tinha já a revelação de Jesus Cristo, de quem Ele era. E isso é maravilhoso, irmãos. Louvado seja o Senhor.
Amém? Nós precisamos ser provados. Vejam o texto, por exemplo, de Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Vamos ver? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. O outro texto, de Hebreus 11, 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. A gente sabe que Hebreus 11 é chamado de a galeria dos heróis da fé, né? Vários exemplos de fé. E vemos uma fé sendo sempre o quê? Provada. Tanto para vencer, como para ser derrotado. Precisamos de fé para as duas coisas. Fé para viver, sobreviver a leões, e fé para ser cerrado no meio. Essa mesma fé sendo provada, mas uma fé que vai sendo aprovada com o tempo. Abra 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, irmãos. De 1 Tessalonicenses. Acharam? 1 Tessalonicenses 2, vejam vocês Paulo falando. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, olha a prova de Paulo aqui. Era para desistir de tudo, hein? Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada o quê? Confiança. Olha a fé de Paulo. Confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio ao que, irmãos? A muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Irmãos, Paulo está escrevendo para uma igreja que foi salva de uma maneira extraordinária. Muitos gregos se converteram, alguns judeus se converteram na pregação de Paulo na sinagoga. É uma igreja que cresceu rapidamente e muito saudável na fé. Volta um pouquinho no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses e veja isso. No versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai o que é que fala o texto? Da operosidade da vossa fé. Paulo estava admirado e elogiando a fé daqueles irmãos, porque não era uma fé estagnada, não era uma fé infrutífera, não era uma fé paralisada, era uma fé operante, era uma fé viva, era uma fé dinâmica, era uma fé que estava em expansão. E curiosamente, 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 3, igual, só muda a carta. Paulo diz assim: irmãos, cumpre-nos sempre dar graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce. Não era só uma fé operante e viva, era uma fé que crescia. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que a fé daqueles irmãos
era uma fé ativa, não passiva. Era uma fé que estava sempre fazendo musculação, tornando-se cada vez mais robusta, mais resistente. Uma fé que não se caminha mais pelo que se vê. Uma fé que caminha e progride apesar de. Entende, irmãos? Em meio às tribulações, quer ver um texto rico sobre isso? Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Esses textos eu não tenho aqui, na exposição. Me vem agora, tá, irmãos? Então, vamos lá. O 10. Vejam vocês que novamente Paulo aqui está dizendo: não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios. 15. E tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Agora, eu quero mostrar um outro texto para os irmãos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Agora não me ocorre o texto. Puxa vida, que pena. Não tem importância. Fico devendo esse texto para os irmãos. Achei. 2 Coríntios 4, versículo 16, 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18, irmãos. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não, prestem atenção, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Agora dá uma olhada só o versículo 7 do capítulo 5. Capítulo seguinte, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa estar fortalecendo a sua fé, a minha fé, nos momentos mais escuros da nossa alma. Nos momentos mais difíceis, tenhamos a certeza que essa nossa fé, ela está em exercício. Ela está sendo provada para um crescimento maior, para que possamos sobreviver aos dias difíceis. Irmãos, cuidado. Estamos num tempo do fim. A parábola do juiz iníquo, lá em Lucas 18. No final da parábola, Jesus vai dizer assim: porventura achará o Filho do Homem fé na terra por ocasião da sua vinda? E quando ele está dizendo isso, ele está se referindo aos irmãos, porque quem tem fé são os irmãos, e que essa fé, ela pode naufragar, essa fé pode estacionar, essa fé pode se endurecer,
se paralisar, não se desenvolver. É muito claro. Quando a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, 1 Timóteo, um exemplo. Timóteo 4, quando diz lá, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Percebe, irmãos? Aqueles que não cuidam da sua fé. Nós não estamos dizendo aqui sobre perder salvação, porque a vida eterna é pelo crer no Senhor Jesus, e uma vez que a fé foi dada a nós, nós a temos no nosso coração. Mas que prejuízo quando nós não desenvolvemos. Que prejuízo quando nós não crescemos nessa fé, no conhecimento do nosso Senhor. Que grande prejuízo, a ponto muitas vezes de alguns irmãos, simplesmente, que estavam no meio, não mais estavam, se deixaram levar por ventos de doutrinas e ensinos estranhos. Que prejuízo, irmãos, tão grande. Que isso não aconteça comigo, não aconteça com você. Amém? Nessa manhã o Senhor tenha misericórdia de nós, e que essa nossa fé provada possa ser aprovada. Amém? É muito interessante o alcance desse evangelho. Para terminar, vamos ler juntos? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Fica muito claro isso. Pouco mais à frente, o maravilhoso texto de Isaías 42, vamos ler. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. A mulher sírio-fenícia, a mulher cananeia, ela estava nos planos do Senhor. Ela seria e se tornou uma ovelhinha do Senhor. O segundo versículo ali, o versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Não é maravilhoso? Se você observar o texto de Marcos, do capítulo 7, versículos de 31 a 37, dá para colocar aí, meu irmão, o próximo? Temos aqui um mapa. Acho que pode apagar essas luzes aqui também. Esse é um mapa, irmãos, para mostrar o seguinte, é a mesma coisa. Aqui está a região de Israel, bem delimitada. Em volta, irmãos, aqui da Galileia, a palavra de Deus fala da Galileia dos gentios, que são as regiões que estão aqui no entorno. Jesus percorreu aqui Tiro e Sidom. Irmãos, é muito interessante, vou chamar a atenção de vocês aqui. Jerusalém está aqui. Jerusalém é a cidade santa, assim chamada. Sião. É lá onde estão os sacerdotes, é onde estão os mestres da lei, onde que ensinam a lei de Deus. Mas quando Jesus vai se revelar a respeito da sua identidade, lá em Mateus 16, quando ele pergunta para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então se levanta e diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde ocorreu isso, irmãos?
Foi no território de Israel? Não, irmãos. Foi aqui. Um pouquinho para cima aqui. Aí, Cesareia de Filipe. Foi aqui que Pedro teve a revelação. Não foi em Jerusalém, a cidade religiosa. Foi nas fronteiras além, em território gentil, que ele se revela como filho do Deus vivo. A palavra de Deus diz que Jesus, depois de percorrer Tiro e Sidom, ele vem pela região toda aqui, fora de Israel. Abra lá em Marcos. Aqui está o texto. 7:31 a 37, que é a parábola, a passagem paralela. Estamos terminando, viu, irmãos? O que é que diz o texto? Olha o mapa e dá uma olhada aqui na descrição, versículo 31. De novo, se retirou das terras de Tiro, foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território do que, irmãos? De Decápolis. Aqui, irmãos, olha aqui. Decápolis é uma região que tem 10 cidades. Decápolis. 10 cidades fundadas por gregos, comerciantes gregos e imigrantes. E essas cidades todas aqui, povoadas principalmente por gentios. Alguns judeus habitavam aí, mas a maioria eram gentios, de outras nações. E o que Jesus fez nessa região, irmãos? Olha aqui. Então lhe trouxeram um surdo e gago, que na verdade que não era um gago, dessa gagueira. Como ele era surdo, né? E de nascença ele tinha dificuldade de falar. Não é que ele era gago. Né? Muito bem, a palavra de Deus diz que suplicavam, que se lhe pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. O texto fala lá em Mateus 15, no texto paralelo, irmãos, que Jesus simplesmente, depois do episódio com a mulher cananeia, logo em seguida, irmãos, a palavra de Deus diz no versículo 29, depois ele dizer à mulher, grande é a tua fé. Ele parte ali para junto do mar da Galileia, que é essa região de Decápolis. E vieram a ele, irmãos, prestem atenção aqui, porque isso aqui é extraordinário. Vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. Irmãos, não é curar um cego ou 2 cegos aqui, um leproso aqui ou 10 leprosos ali. Era multidão. De todo tipo de encrenca, enfermidade. Era uma multidão, irmãos. E Jesus curou a todos. Simultaneamente. E conhecendo cada coração. Daqueles que eram ovelhas de outro aprisco. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós éramos ovelhas de outro aprisco. Está bem? E a casa de Israel, que rejeitou o Senhor, debaixo da soberania, ele veio para o que era o seu, mas os seus o rejeitaram.
Jesus chorou diante de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha quer ajuntar os seus pintainhos debaixo das suas asas. Por esse propósito maior. Hoje não há mais judeu e gentil. Não tem mais isso aos olhos do Senhor. Hoje tem o povo do Senhor. O verdadeiro Israel é em Cristo. Não há mais judeu e grego. Não há mais. Somente as ovelhas que pertencem ao Senhor. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Pode passar um pouquinho só, meus irmãos, para mostrar que o Evangelho se expandiu no derramar do Espírito em Pentecostes, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, e chegou aonde? Irmãos, espalhou-se. E eu chamo a atenção de vocês para a Antioquia da Síria. Está aqui, ó. Antioquia, uma cidade gentia, se tornou o que, irmãos? O grande ponto de partida das viagens missionárias de Paulo. O quartel-general não estava em Jerusalém, não estava entre os judeus, não. Apesar de Jerusalém ter sido a primeira igreja a nascer, podemos assim dizer, a primeira igreja, Jerusalém, com grandes homens de Deus, Pedro, Tiago, os apóstolos estavam lá, mas a expansão do Evangelho até os confins da terra não foi de Jerusalém que partiu de Antioquia da Síria, irmãos. E é onde, pela primeira vez, em Antioquia da Síria, que os cristãos foram chamados assim, cristãos, pela primeira vez. Amém? O Senhor tem seus caminhos, não é? Deus nos fortaleça para prosseguirmos a nossa caminhada com Ele. Que a sua fé e a minha fé sejam mais fortalecidas no momento da prova. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos compartilhando a Tua palavra, Senhor. Suplicamos, tenha misericórdia de nós, porque diante da nossa debilidade, e muitas vezes da incredulidade, e que quantas vezes o nosso coração se põe mais em murmuração. Ó Senhor, trabalha nas nossas vidas, Senhor, te suplicamos, para que uma vez a nossa fé provada, seja aprovada, e possa estar confiando no Senhor, apesar das situações, sabendo que o Senhor está com cada um de nós, que o Senhor habita em nós, que o Senhor está forjando o caráter de Cristo em nós. Nós te agradecemos por pertencermos a Ti. Te agradecemos pela gratuidade, pela dádiva da fé que o Senhor nos deu unicamente pela graça. Nós te agradecemos, Senhor, e que não livra-nos de ignorarmos essa fé preciosa que o Senhor nos deu. Livra-nos disso, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que ela possa crescer, expandir. Que ela possa frutificar. Que ela possa se espalhar através da pregação do Evangelho, a fé sendo implantada em outros corações. Bendito seja o Teu nome. Oramos agradecidos, que possamos, como Paulo, dizer: completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Paulo não tinha mais nada, Senhor, na sua vida. Ele ficou só. Mas ele sabia, ele estava certo, Senhor, da fé preciosa que o Senhor deu a ele. E ele aguardou até o fim. Ó Senhor, que isso possa acontecer com cada um de nós. Haja o que houver, Senhor, que possamos permanecer assim, confiantes unicamente no Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento, em nome de Jesus.
Amém. 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 Amém.